Olá, caríssimos alunos do Colégio Novo Horizonte, turma do sexto ano. Nós estamos já nos preparativos para iniciarmos o segundo capítulo do nosso assunto do livro de filosofia, mas é preciso que façamos um resgate daquilo que foi tratado no primeiro capítulo, para que a gente possa assim entender o segundo capítulo, que vai tratar sobre um assunto muito interessante, cujo título é Tudo Como Tudo Começou. Antes de iniciarmos, apresento a vocês um pequeno resumo daquilo que foi tratado no primeiro capítulo. Veja só, no primeiro capítulo do nosso livro, respondemos a algumas interrogações sobre a questão o que é filosofia, né? Daí fizemos algumas atividades que vocês realizaram para que a gente tenha esse entendimento em relação a essa interrogação. No segundo item, buscamos informações sobre a filosofia na contemporaneidade, seguindo como o estudo da filosofia do questionamento. Vivenciamos alguns aspectos sobre a filosofia é ter atitude, trabalhamos dúvida filosófica e ainda mais, tudo é filosofia. Depois passamos para a reflexão filosófica, em seguida a filosofia de vida e para que serve a filosofia. Então foram assuntos que nós abordamos. Em relação ao que é filosofia, nós temos aqui a presença de Platão, que ele vai dizer que a filosofia consiste em um conhecimento verdadeiro que deve ser utilizado em benefício da humanidade. Já Spinoza já vai afirmar, ele como também pensador, ele faz um percurso aqui cheio de obstáculos. Ele diz a filosofia, na verdade, para ele, é um percurso onde tem alguns obstáculos. No entanto, esses obstáculos podem ser ultrapassados por todos os homens, desde que esses homens almejem a felicidade e a liberdade. Então, mesmo a dificuldade tendo aí esses obstáculos, mas se os homens tiverem como ponto de partida, como visão de interesse a felicidade e a liberdade, então esses obstáculos eles passam a ser, de certa forma, resolvidos sem grandes dificuldades. Já René Descartes afirma que a filosofia constitui um saber racional e reflexivo. Saber racional e reflexivo. Por que isso? Porque esse saber racional e reflexível está relacionado com a felicidade dos indivíduos. Tá? Então, se o indivíduo busca esta felicidade, se ele busca esse objetivo, então isso nós chamamos de filosofia. Então, René Descartes vai fazer essa afirmação, né? Que a filosofia é um saber racional e também é um saber reflexivo. Uma vez reflexivo, significa dizer que tem como objetivo a busca da felicidade, né? A busca dessa felicidade. Essa felicidade tem que fazer parte do indivíduo. O homem tem que estar na sua mente essa importância de buscar constantemente a felicidade. Immanuel Kant, ele vai afirmar que não há filosofia. Tudo que nós sabemos, na verdade, é filosofar. Não há filosofia. O que, na verdade, ele vai dizer, não há filosofia que se possa aprender. Só se aprende a filosofar. Então, não se aprende filosofia. Nós aprendemos a filosofar. Isso é uma afirmação de Kant. Já o Henri Bergson, ele vai dizer que a filosofia não é uma construção do sistema. A filosofia, para ele, é uma resolução, uma vez tomada, de olhar igualmente dentro de si e ao redor de si. Então, essa filosofia, para o Bergson, nós estamos constantemente construindo, é um sistema, nós estamos construindo no dia a dia, nós estamos desenvolvendo nosso pensamento. E a partir do momento que nós estamos construindo, nós vamos resolvendo todas as coisas que estão ao nosso redor no dia a dia. Então, nós precisamos de ter esse olhar holístico, que ele vai chamar, que é um olhar altamente filosófico, que está dentro de nós, está dentro da pessoa, está dentro de si, esse olhar filosófico. Está dentro de cada um de nós. Sobre a filosofia na contemporaneidade, que nós trabalhamos também, aí vem uma pergunta a se responder. Será que existe
um espaço para pensar a filosofia na atualidade? Isso é um questionamento. Essa pergunta ela é fundamental para seguirmos adiante no pensamento filosófico. É claro que a resposta é sim. Existe sim espaço para se pensar na atualidade. Nós não podemos dizer que não. Por quê? Porque nós somos seres conscientes, nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós somos seres, se somos seres conscientes, é porque nós queremos dizer alguma coisa. Porque nós somos alguém que consegue pensar, raciocinar, organizar as nossas ideias. Então, por isso é assim, somos seres conscientes, que quer dizer que conseguimos pensar sobre o que nos acontece e o que acontece com as outras pessoas. Então, isso é o ser consciente, porque eu consigo pensar no que acontece comigo e consigo pensar também naquilo que acontece entre as outras pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E aí nós temos a filosofia do questionamento. Na atualidade, questionário fundamental, pois quem pergunta busca entendimento. E as indagações, quando bem colocadas, elas vão possibilitar sair de preconceitos. Então a filosofia seria, desse modo, um saber transversal que consegue agregar elementos de outras áreas do conhecimento. Por exemplo, o pensamento filosófico pode impulsionar essas áreas ao questionar os sentidos e as finalidades dos saberes por elas produzidas. Então, nós geralmente queremos saber um pouco mais das outras ciências, mas poucas pessoas se perguntam para que essa filosofia serve. Sabemos para que serve as outras ciências, mas geralmente fica esse questionamento: para que realmente serve a filosofia? E essa filosofia é um pensamento que ela vai estar nos impulsionando. Por que nos impulsiona? Porque nós estamos constantemente questionando sobre todas as coisas e temos finalidade, nós queremos produzir pensamentos. Então, filosofar é ter atitude. Precisamos ter atitude para poder filosofar. Filosofar é possuir atitude de refletir analiticamente sobre os nossos feitos, os nossos sentimentos, o exercício do filosofar. Então, esse exercício do filosofar ele vai contribuir para a investigação da realidade da existência de todas as coisas. Então, quando eu investigo, eu estou filosofando. Quando eu investigo, eu estou refletindo de forma analítica sobre todas as coisas que estão ao meu redor. Dessa maneira, eu vou estar contribuindo para todas as demais investigações, todas as demais inquietações, as quais eu preciso encontrar respostas. Aí nós temos aí a questão da dúvida filosófica. O ato de duvidar contribui para o alcance de um conhecimento mais estruturado. Ou seja, o duvidar, portanto, é desejável para atingir novas percepções da realidade. A dúvida teria possibilidade de encontrar distintas versões para dificuldades enfrentadas pelos homens. Então, a partir do momento que eu duvido, é porque eu estou querendo encontrar de forma concreta e racional alguma resposta. Eu vou buscar as respostas das minhas inquietações a partir das dúvidas. É a partir das dúvidas que eu tenho a percepção da realidade, que eu conheço melhor a realidade. Eu tenho que duvidar, eu não posso aceitar todas as coisas como reais e consistentes, tais quais como me são apresentadas. Eu preciso duvidar para saber se aquilo de fato existe. Na reflexão filosófica, nós temos aí o Demerval Saviani, que ele vai definir a filosofia como reflexão radical, rigorosa de conjunto. Na reflexão radical, a filosofia busca a profundidade das coisas, que questiona, procura ir além do que a vista humana, vai além daquilo que nós possamos ver, daquilo que nós possamos olhar, daquilo que nós possamos alcançar. Ou seja, ver além do horizonte, da superfície do que se vive e do que se pensa. Depois nós temos aí, ainda de Demerval Saviano, essa filosofia do ponto de vista rigoroso. A filosofia ela é rigorosa porque baseia-se na construção do raciocínio, encadeados, ou seja, relacionados entre si e que consigam dar conta da pergunta que se propuseram a responder. Exemplo, ao se questionar sobre o que é o amor, quem filosofa tanto responde expondo critérios que sustentam o que afirma o ser amor. Então, quando eu estou filosofando, eu estou conseguindo
responder às minhas inquietações. Sobretudo, se eu perguntar o que é o amor, se eu conheço filosofia, se eu entendo de filosofia, se eu consigo me envolver com esse pensamento de filosofia, eu vou dar respostas sobre aquilo que é o amor, eu vou estar apresentando algum conceito em relação ao amor. E ainda temos a filosofia de conjunto. Quando se fala de conjunto, é uma atitude filosófica que pode ser direcionada para qualquer área da vida humana, sendo a vida humana relacional, ou seja, tem aspectos que se interrelacionam. Quero dizer então com isso, quem filosofa pode produzir reflexões que agregam diversos saberes em diversas áreas, aproximando tudo o que se propõe a investigar. Então, quando eu estou filosofando, eu consigo me aproximar daquilo que eu estou investigando, eu consigo dar resposta para aquilo que eu estou indo buscar. E aí, por último, nós temos aqui a filosofia de vida. E para que serve a filosofia? Então, na filosofia de vida, não consistiu em reflexão filosófica. A filosofia de vida, ela não consiste em uma reflexão filosófica, propriamente dita. Porém, constatamos que as indagações filosóficas fazem parte de nossa vida. Os pensadores especialistas conhecem a história da filosofia e levantam problemas que tentam equacionar por meio de conceitos e argumentos pautados numa reflexão sistematizada. Então, e para que serve a filosofia? Filosofia tem múltiplas utilidades. Como prova dessa importância, podemos citar, por exemplo, que o conhecimento filosófico é útil para pensar, avaliar corretamente as ações do cotidiano, perceber criticamente as coisas que pertencem a uma dada realidade, colaborar para a compreensão do mundo por meio de atitudes críticas, contribuir para que o indivíduo encontre o sentido da vida e construa projetos particulares, assim como ajudar na construção de uma postura ética e solidária. Então, isso aí é para que serve a filosofia. Então, são essas questões que nós colocamos aqui, são resumo, né? Apenas um resumo de tudo que nós trabalhamos no primeiro capítulo, e assim a gente se prepara para compreender melhor o segundo capítulo, que vamos trabalhar no próximo vídeo.